E se eu te dissesse que você não precisa morrer para descobrir como é o outro lado? Sim, pode parecer uma loucura à primeira vista, mas e se essa loucura esconder uma das maiores verdades que já passaram despercebidas aos olhos da humanidade? E se eu te dissesse que você já está, neste exato momento, vivendo a vida após a morte? Pode soar estranho, desconcertante, até absurdo, mas as evidências, tanto espirituais quanto científicas, apontam para algo ainda mais surpreendente. E o mais curioso de tudo é que as pistas sempre estiveram bem diante dos nossos olhos, disfarçadas no cotidiano, sussurradas nos sonhos, ocultas nos silêncios. Essa revelação desafia tudo o que fomos ensinados. Vai de encontro ao que a maioria acredita. Mas ao compreender isso, algo dentro de você muda para sempre. Os medos começam a se dissolver. As dúvidas já não pesam tanto. E aquele vazio existencial, que tanto assombra, começa finalmente a fazer sentido. Antes de mergulharmos nessa jornada profunda, confere rapidinho se você já está inscrito aqui no canal, porque o que vem a seguir pode transformar completamente sua visão da realidade. E se sentir que essa mensagem toca em algo dentro de você, deixa o like e vem comigo, porque ainda há muito a ser revelado. Agora, imagine por um instante que tudo aquilo que você considera real, sua casa, seu corpo, as pessoas à sua volta, seja, na verdade, uma consequência da sua consciência, e não o contrário. Difícil de aceitar. Pode até parecer ficção científica, mas é justamente isso que antigas tradições espirituais e até alguns ramos da física quântica vêm sugerindo há décadas, talvez séculos. A consciência não seria um mero produto do cérebro. Ela seria a origem, o ponto inicial, o princípio antes da matéria. É como se você não estivesse apenas dentro do mundo, mas o mundo estivesse dentro de você. Sabe aquela sensação de déjà vu? Aquela estranha certeza de que você já viveu uma cena antes, mesmo que racionalmente saiba que é impossível? E se for a sua alma sussurrando, lembrando que essa vida, esse momento, essa experiência é apenas um entre muitos? E se tudo isso for um eco de outras existências? Agora pare e pense. E se esta vida que você vive agora for apenas a continuação de várias outras que você já viveu antes? Como capítulos de um livro sem fim. Como uma história onde cada vida é apenas uma página, já escrita, já sentida, mas esquecida. Talvez você não tenha começado a viver aqui. Talvez você apenas tenha mudado de roupa, o corpo. Pode até se decompor com o tempo. Mas aquilo que você realmente é, continua, inquebrável, imortal, intocável pelo tempo. A consciência atravessa eras, histórias e até as ilusões do tempo linear. Ela flui por entre as existências como um rio secreto, silencioso, mas eterno. Quer um exemplo curioso? Crianças, algumas com apenas 3 ou 4 anos, que sem nunca terem estudado ou sequer aprendido a ler, descrevem eventos históricos com detalhes que desafiam toda a lógica. Casos assim foram documentados pelo Dr. Jim Tucker no livro Return to Life, onde relatos impressionantes de possíveis reencarnações colocam em xeque o que chamamos de vida e morte. Então, se a consciência é eterna e o corpo é apenas um veículo passageiro, a pergunta inevitável é: o que será que estamos repetindo sem perceber? O que estamos carregando silenciosamente de outras vidas, sem nem mesmo desconfiar? Aquele medo irracional que te paralisa, aquela habilidade inexplicável que você nunca aprendeu, mas simplesmente sabe, ou até aquele amor à primeira vista que te desarma em segundos. E se tudo isso tiver raízes muito mais profundas do que você imagina, talvez a resposta comece a surgir quando começamos a observar os ciclos da vida.
E se aquela sensação de já vivi isso antes não for só uma impressão? E se for um lembrete, ao que tudo indica? A vida não é uma linha reta, ela é um ciclo, um espiral contínuo de aprendizado, onde tudo que se repete, na verdade, está tentando nos ensinar algo que ainda não foi plenamente absorvido. Repare nos padrões. Aqueles relacionamentos que parecem diferentes, mas terminam sempre do mesmo jeito. O mesmo tipo de trabalho que falha, por mais que o cenário mude. As mesmas decisões impulsivas que te levam aos mesmos arrependimentos. Talvez você esteja jogando o mesmo nível da vida, repetidamente, como em um videogame, onde você só avança quando aprende a superar o desafio que antes te derrubava. Nossa existência parece nos devolver ao ponto exato de onde ainda precisamos evoluir. Faça um exercício. Durante uma semana, anote os padrões que mais se repetem na sua vida. Observe sem julgamento. Você pode se surpreender com o que vai encontrar. E se cada déjà vu, cada sensação de isso já aconteceu, for um sussurro do seu próprio espírito dizendo: "Ei, já passamos por aqui, mas agora você tem a chance de escolher diferente." Esses ecos do passado talvez sejam convites. Convites para mudar de rota, para fazer aquilo que antes você não teve coragem, para tomar uma decisão diferente da última vez. E é nesse ponto que a vida deixa de parecer um cárcere de repetições e começa a se revelar como um mapa sutil, mas profundamente inteligente, desenhado com precisão por forças que vão além da nossa compreensão. E o mais fascinante é que esse mapa não é novo. Ele já existia há milhares de anos. Tradições antigas, muito antes da ciência moderna ousar falar em consciência ou realidades paralelas, já afirmavam que a vida era um espelho, um reflexo daquilo que carregamos por dentro. No Tibete, monges ensinavam que o mundo físico era uma espécie de purgatório, um teste espiritual contínuo após a morte, onde a alma teria a chance de se libertar das suas ilusões. No gnosticismo, falava-se de uma realidade ilusória, uma prisão criada não para castigar, mas para ensinar a despertar. Curioso, não? Como essas ideias, por tanto tempo rotuladas como místicas, começam agora a ser confirmadas por estudos modernos sobre a consciência, a física quântica e até neurociência. Se você olhar com atenção para o livro tibetano dos mortos, vai ver que eles descrevem a morte não como o fim, mas como uma transição de estado de consciência, como se estivéssemos apenas trocando de cenário dentro de um mesmo sonho. E hoje, com o avanço dos estudos sobre experiências fora do corpo, regressões de memória e estados alterados de percepção, a ciência parece bater na mesma porta que esses mestres antigos já tinham escancarado há séculos. É como se o que chamávamos de misticismo estivesse aos poucos se revelando como ciência de ponta. Então, talvez seja a hora de resgatarmos o que a correria moderna nos fez. Esquecer práticas ancestrais como a meditação profunda, o jejum consciente, o mergulho no autoconhecimento. Não são apenas rituais antigos, mas ferramentas vivas. Práticas milenares que agora mais do que nunca podem nos guiar de volta para casa. Porque quando você começa a se observar com sinceridade, quando silencia o barulho externo e mergulha em si mesmo, você percebe que existe algo além da matéria, além da lógica, algo que não se vê, mas se sente. Já imaginou se a vida que você vive agora fosse, na verdade, uma espécie de jogo de realidade virtual? Parece coisa de filme de ficção científica, mas acredite, essa ideia está sendo levada cada vez mais a sério por estudiosos da consciência, físicos quânticos e pensadores contemporâneos. Muitos deles já não veem o universo como uma estrutura sólida feita de matéria, mas como uma vasta construção de informações, de energia, de códigos.
Em outras palavras, o que você vê, toca, sente, pode não ser exatamente real, mas sim um cenário codificado com o qual a sua consciência interage o tempo todo, como se você fosse um jogador imerso em um jogo altamente sofisticado. Pense em um videogame. O personagem dentro do jogo não sabe que existe um programador por trás. Ele apenas vive, obedecendo regras, enfrentando obstáculos, cumprindo missões. Mas cada etapa foi arquitetada com um propósito. E se com a nossa vida fosse exatamente assim? Cada pessoa que cruza o seu caminho, cada desafio inesperado, cada coincidência impressionante. E se tudo isso fosse parte de uma programação inteligente, ajustada segundo sua vibração atual, e talvez escrita por você mesmo antes de nascer? Você já sentiu aquela oportunidade surgir do nada, como se fosse um presente do universo, como se tivesse sido colocada ali, só para você? Pois talvez tenha sido mesmo. Afinal, se estamos num jogo de realidade energética, mudar o jogo significa mudar o jogador. Quando você altera seus pensamentos, muda suas emoções, eleva seu estado de espírito, você literalmente transforma o cenário à sua volta. É o que Michael Talbot chama de o universo holográfico. A ideia de que a realidade se comporta como um espelho interativo que se molda conforme a consciência que o observa. Agora, se isso for verdade, e muitos indícios mostram que é, então até o sofrimento tem um papel estratégico. Ele não seria um erro de programação, mas uma lição necessária para a sua evolução. E é aqui que tudo muda, porque ninguém gosta de sofrer. Mas, e se eu te dissesse que a dor, em vez de um castigo aleatório, é na verdade uma ferramenta precisa, usada pela existência para lapidar sua alma? Cada perda, cada frustração, cada lágrima que você derramou, carrega silenciosamente uma lição profunda que a vida insiste em te ensinar. Como um personal trainer cósmico, às vezes exige, pesa, te tira do chão, mas não é para te destruir. É para fortalecer o que há de mais autêntico e elevado em você. E, como qualquer treino puxado, o resultado aparece com o tempo, com persistência, com consciência. Quer ver um exemplo? Você passa por uma rejeição amorosa e, no momento, sente que foi quebrado. Parece que tudo desabou. Mas, ao olhar com o distanciamento dos meses ou anos, você percebe que aquela dor foi a faísca que te empurrou para o autoconhecimento, para o amor próprio, para escolhas mais alinhadas. Como dizia Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. E é exatamente isso. A dor, quando vista sob a luz do significado, se transforma em sabedoria, em maturidade, em despertar. Então, da próxima vez que o mundo parecer desmoronar diante dos seus olhos, respire e pergunte: o que a vida quer me ensinar com isso? Porque não se trata de aceitar tudo de cabeça baixa, mas de encarar o desconforto como um mestre exigente que não deixa ninguém avançar sem antes compreender a lição. E aí, o que era dor vira portal. O que era repetição vira libertação. E quando passamos a enxergar a vida por um novo ângulo, algo muda. Uma mudança silenciosa, mas irreversível, porque percebemos que nem mesmo o tempo é linear como sempre. Acreditamos, e é exatamente aí que tudo começa a ficar ainda mais intrigante. Desde pequenos, nos ensinam que o tempo é uma linha reta. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, tudo obedecendo um roteiro cronológico impecável. Mas, e se essa ideia fosse apenas uma ilusão? E se o tempo não fosse uma linha, mas uma espiral, cheia de voltas, sobreposições e encontros que desafiam qualquer lógica tradicional? Segundo muitas tradições espirituais antigas, e até mesmo a física moderna, passado, presente e futuro não estão separados.
Eles coexistem, entrelaçados como fios de uma tapeçaria cósmica onde tudo influencia tudo. Já sentiu aquela dor antiga? Uma ferida que você carrega sem nem saber de onde veio? E se ela fosse um eco, um reflexo de outra volta dessa espiral do tempo? É como se cada escolha nossa reverberasse não só para frente, mas também para trás e para os lados. Um trauma não resolvido na infância pode moldar os bloqueios que enfrentamos hoje. Da mesma forma, um ato de cura feito no presente pode ressoar em memórias que acreditávamos esquecidas, enterradas. E isso não é só filosofia, existe prática. O Ho'oponopono, por exemplo, um método havaiano de reconciliação e perdão, é uma ferramenta poderosa para reescrever essas camadas invisíveis da nossa linha temporal pessoal. E funciona. Funciona porque atua nesse espaço onde o tempo é tecido, não contado. Agora, e se a morte não fosse o fim dessa espiral? E se em vez disso fosse apenas uma transição, uma mudança de frequência dentro da mesma melodia universal? Se começarmos a olhar o tempo com essa percepção, a morte deixa de ser um ponto final. Ela se torna uma passagem, uma troca de cenário dentro do mesmo grande espetáculo. E o que dizer dos milhares de relatos de quem passou por experiências de quase morte? Pessoas que estiveram tecnicamente mortas e voltaram. E o mais curioso, muitos relatam que o outro lado não é um mundo nebuloso, etéreo ou onírico, mas sim uma realidade ainda mais vívida, mais concreta, mais real que essa aqui. Como se a vida que vivemos agora fosse uma versão densa de algo muito maior. E esses relatos não vêm apenas de místicos ou religiosos. Engenheiros, médicos, cientistas, até céticos, compartilham histórias com pontos em comum, lugares familiares, sensações de paz absoluta, encontros com entes queridos e uma certeza inabalável de que a vida continua, mas em outra frequência. Um caso emblemático é o do neurocirurgião Dr. Eben Alexander, autor do livro Proof of Heaven. Antes cético, ele viveu uma EQM tão profunda que mudou completamente sua visão da realidade. Ele, que conhecia o cérebro humano, como poucos, voltou afirmando: existe algo além, e é mais real do que tudo que conhecemos. E se a vida após a morte for mais parecida com essa realidade do que imaginamos? Talvez o grande diferencial esteja apenas na percepção. Talvez já estejamos caminhando por outra dimensão sem nos dar conta. E tudo o que falta seja apenas um ajuste de consciência. Agora, segura essa. E se todo esse universo em que vivemos, com suas dores, alegrias, encontros e desafios, tiver sido arquitetado por nós mesmos? Parece absurdo à primeira vista, mas muitas filosofias e estudos sobre consciência sugerem exatamente isso. A ideia é que existam versões mais elevadas de nós mesmos, fora do tempo, da matéria, do ego, que projetaram essa experiência como uma espécie de sala de aula, um campo de treinamento espiritual. Um jogo cuidadosamente desenhado para nossa evolução. E se for verdade, então não somos apenas os jogadores, somos também os programadores, os autores do roteiro, os criadores do cenário. Pense naquelas situações da sua vida que na época pareceram desastres, mas que, olhando hoje, foram justamente o que moldou quem você se tornou. Coincidência? Ou lições programadas por um eu mais elevado para ativar seus potenciais adormecidos? Faça esse exercício. Imagine que você pudesse escrever uma carta para si mesmo antes de encarnar. Quais seriam os principais desafios que você incluiria no roteiro da sua vida para te forçar a crescer? Agora compare com o que já viveu. Percebe se somos os arquitetos, então também temos o poder de reescrever o jogo enquanto ele acontece. Não é preciso esperar pela morte para mudar de fase. O despertar pode acontecer aqui, agora,
no meio do caos. Cada escolha consciente é como um botão secreto, um código que desbloqueia novas camadas de realidade. Mas para acessar esse nível de maestria é preciso algo raro: lucidez dentro do sonho. E a maioria vive no piloto automático, presos nas rotinas, nas distrações. Mas o verdadeiro mestre é aquele que desperta, que caminha pela vida com os olhos da alma abertos. Não se trata de escapar do jogo, fugir da dor ou se desconectar do mundo. O verdadeiro propósito espiritual pode ser exatamente o oposto: permanecer aqui, consciente, lúcido, inteiro, navegando pela existência como quem dança no meio da tempestade. Como um jogador profissional que entende cada regra, cada armadilha, e sabe exatamente por que está jogando. Isso é viver com propósito, mesmo quando tudo parece desabar. Isso é lembrar todos os dias que existe um plano maior, que há uma missão a ser cumprida, que cada ato, por menor que pareça, pode ser sagrado se estiver alinhado com a sua essência. Um exercício poderoso. Toda manhã pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje para honrar a minha missão? Às vezes é algo simples: perdoar, ter paciência, continuar um projeto esquecido. Pequenas ações com grande intenção criam ondas silenciosas, mas profundas. Elas reescrevem o seu destino. E é nesse estado de consciência que começamos a enxergar os desafios por outro ângulo. Cada repetição vira um convite para acordar. Cada dor, uma chance de reagir diferente. Aos poucos, vamos entendendo que até os ciclos mais difíceis, as perdas mais dolorosas, fazem parte de um plano meticuloso para o nosso despertar. E o curioso é que esse despertar geralmente vem quando tudo parece ruir: um coração partido, a perda de um emprego, a traição de alguém em quem confiávamos. Nessas horas, parece que a vida nos quebra. Mas será que não é exatamente o contrário? Será que ela está nos sacudindo para que possamos finalmente acordar? Porque quando olhamos para trás, quase sempre são esses momentos que mudam tudo, que nos tiram do caminho confortável e nos colocam diante de quem realmente somos. Quantas pessoas descobriram sua verdadeira paixão no meio do caos? Quantas transformações surgiram das ruínas de algo que parecia essencial? Às vezes, o que chamamos de tragédia é apenas a vida apertando o botão de reinicialização, um empurrão do universo para sair do automático, um convite para olhar mais fundo. E essa é a pergunta mágica: o que isso está tentando me mostrar? Sobre mim mesmo? Pergunte isso diante de cada crise, de cada perda, de cada obstáculo. Essa pergunta pode virar a chave, pode revelar o que está escondido, pode te trazer de volta para si. E nem sempre os sinais vêm em eventos grandiosos. Às vezes é um déjà vu no meio da rua, uma conversa desconfortável, um sonho marcante, um encontro aparentemente aleatório, pequenos lembretes plantados no caminho, sinais de que o universo está tentando te acordar. E ele não vai desistir. Quanto mais resistimos, mais fortes os sinais se tornam, até o momento em que finalmente estejamos prontos para ver e entender e sentir a inteligência por trás de cada acontecimento. À primeira vista, o mundo pode parecer um grande caos, onde as coisas acontecem sem muita lógica ou razão. Mas, olhando mais de perto, começamos a perceber um padrão sutil. Tudo parece se encaixar, como se houvesse uma inteligência organizando cada mínimo detalhe. É aí que entram os algoritmos kármicos, sistemas invisíveis, extremamente precisos, que nos colocam exatamente nas situações que precisamos para evoluir. Nada é aleatório. Nem aquela fila que você pegou, nem aquele comentário atravessado que te tirou do sério. Para entender melhor, pense em como os algoritmos funcionam nas redes sociais. Eles entregam para você exatamente aquilo com que mais interage,
Se você se irrita fácil, a vida parece mandar mais situações irritantes, como se testasse sua paciência. Se você cultiva gratidão, milagres pequenos começam a pipocar no seu dia a dia. Um exercício prático seria manter um diário de emoções por 30 dias e observar como o padrão das suas emoções molda o que acontece ao seu redor. Esses algoritmos não funcionam para te punir, e sim para te treinar. Cada desafio é uma pergunta. Você já aprendeu a lidar com isso? Se a resposta for não, o teste volta, igualzinho, de outro jeito, até você passar. Quando você muda, o algoritmo muda. É como se estivéssemos jogando um jogo com múltiplas fases, onde cada fase depende da consciência com que atravessamos, a anterior. E é nessa caminhada que encontramos a verdadeira fonte do poder. Muita gente ainda acha que poder é sobre dinheiro, status ou controle sobre os outros. Mas o verdadeiro poder, aquele que move montanhas invisíveis, nasce de dentro. Ele não grita, não se exibe, não precisa provar nada para ninguém. É um estado de alinhamento interior tão forte que a própria realidade começa a se curvar diante da sua vibração. Pessoas com esse tipo de poder não precisam convencer ninguém de nada. A simples presença delas já transforma o ambiente. Quer ver um exemplo real? Pense no Dalai Lama. Ele não lidera exércitos, não comanda impérios, mas onde chega, muda a energia inteira de um lugar. Isso acontece porque a frequência interior dele é tão elevada que reverbera para fora, sem esforço. Um exercício simples para começar a acessar esse tipo de poder é criar o hábito de ajustar a frequência toda manhã antes de sair de casa. Alinhar sua intenção para o dia, cultivando sentimentos como gratidão, confiança e propósito. Quando você entende que seu campo energético é a sua verdadeira força, as lutas externas perdem o sentido. As guerras, as discussões, a competição desenfreada, tudo isso começa a parecer coisa de quem ainda não entendeu o jogo. E é justamente nesse ponto que começamos a lembrar de algo que muitos sábios já ensinavam há milênios, que a realidade que vemos lá fora é apenas um reflexo da mente, e que é para dentro que devemos olhar se quisermos mudar de verdade. A ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas várias tradições antigas e até estudos modernos apontam para a mesma direção. Tudo o que chamamos de realidade é, no fundo, uma projeção mental. Hermetismo, gnosticismo, Vedanta, todos falam de um universo que é criado e moldado pela mente. E isso não é apenas metáfora. Cada pensamento, cada crença, cada emoção molda, em níveis invisíveis, o tecido da realidade. Em outras palavras, o mundo que você vê lá fora é, na verdade, o reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Quer um exemplo prático? Pense em dois amigos que vão para a mesma festa. Um está cheio de problemas, preocupado, ansioso. O outro está de bem com a vida, aberto a boas experiências. Mesmo no mesmo ambiente, eles viverão realidades completamente diferentes. Um exercício poderoso para entender isso na prática é experimentar um jejum de reclamação por 7 dias. Nada de se queixar. Só essa mudança simples já altera profundamente a maneira como a realidade responde. Se a realidade é mental, então não adianta tentar mudar o cenário externo, sem antes mudar o que se passa nos bastidores da nossa consciência. Essa percepção muda tudo. De vítima do mundo, a gente se torna co-criador consciente. E quando essa ficha cai, um novo poder começa a emergir, junto com a responsabilidade de despertar para uma missão que ninguém mais pode cumprir no nosso lugar. Numa época em que todo mundo espera um salvador, seja um líder, um guru ou um evento cósmico que resolva tudo de uma vez. A grande verdade é quase sempre ignorada. Ninguém vai fazer isso por você. O despertar da consciência é um processo radicalmente pessoal.
intransferível. Não existe atalho, não existe manual que funcione igual para todo mundo. Cada um tem que fazer sua parte. Pegar a lanterna e iluminar as próprias sombras, mesmo que tropeçando no começo. Quero um exemplo prático para começar essa jornada. Definir todos os dias um pequeno ato de presença. Pode ser meditar por 5 minutos, caminhar observando a respiração, ou simplesmente anotar antes de dormir 3 coisas pelas quais foi grato no dia. Simples? Muito, mas a consciência cresce de pequenos hábitos e não de grandes teorias. Um ótimo livro para se aprofundar nisso é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Ele fala exatamente sobre como despertar no meio da vida comum. E é justamente nesse caminho que você descobre que despertar não é um destino final, cheio de luzinhas piscando. É uma construção diária, um compromisso com você mesmo, uma prática silenciosa de transformação. E quanto mais a pessoa caminha por essa trilha, mais ela percebe que não está sozinha, que existe algo ainda mais poderoso, uma força silenciosa que sussurra nos momentos de dúvida, que guia nas encruzilhadas, que acalma nos dias de tempestade. Essa força tem muitos nomes: alma, essência, eu superior. E ela está sempre ali, esperando o momento em que você esteja pronto para ouvir. O despertar não é sobre se tornar alguém diferente, mas sobre lembrar de quem você já é. É retornar à origem, ao ponto silencioso onde tudo começa. É viver com presença, com propósito e com a certeza de que cada passo, por mais simples que pareça, está conduzindo você para casa. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, se despertou uma centelha de lembrança, então talvez você já esteja pronto para dar o próximo passo. Aqui neste canal, continuamos essa jornada juntos. Falamos de consciência, energia, presença e de tudo aquilo que a alma já sabe, mas que a mente esqueceu. Se você sentiu essa conexão, inscreva-se agora no canal Eu Superior. Ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que nutrem sua jornada interior. E lembre-se, não estamos aqui para sobreviver no automático. Estamos aqui para despertar e viver com alma. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê. Agora, ao chegarmos ao final desta expedição reveladora, quero expressar minha mais profunda gratidão a você que permaneceu conosco até aqui. Sua dedicação e curiosidade são o combustível que nos motiva a explorar, desmistificar e compartilhar essas histórias intrigantes. Quero compartilhar algo especial com você. Como fã do canal Eu Superior, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e formação mental. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book revolucionário que vai redefinir sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal Eu Superior, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se por um momento como um dos antigos exploradores que desbravavam territórios desconhecidos, guiado apenas pela chama da curiosidade e pela sede de conhecimento. Cada pedaço de informação, cada símbolo decifrado é como um mapa que nos leva mais fundo no labirinto do desconhecido. E assim como esses exploradores, você também está agora um pouco mais próximo da verdade, carregando consigo uma nova compreensão das forças que moldam nosso mundo. Sua presença até este ponto não é apenas uma conquista pessoal, mas uma contribuição valiosa para uma comunidade vibrante de indivíduos curiosos e apaixonados por conhecimento.
Cada visualização, cada comentário, cada like são passos que damos juntos rumo a um entendimento mais profundo e coletivo. Você não é apenas um espectador, você é um parceiro nesta jornada de descoberta. Então, ao fecharmos este capítulo, quero convidá-lo a refletir sobre as revelações de hoje e a se preparar para os próximos passos. Vamos continuar desvendando os segredos, questionando as verdades estabelecidas e explorando os mistérios que nos cercam. Sua participação é fundamental, não apenas para o crescimento deste canal, mas para a expansão do nosso horizonte de conhecimento. Até a próxima descoberta. E lembre-se, o verdadeiro poder está em questionar e compreender o que está além do visível. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.